Futebol organizado é aquele aos quais os jogadores estão bem distribuídos, bem organizados, bem compactados, sem ter brechas o quê? Nas suas linhas, defesa, meio de campo e no ataque. Assim também é os elétrons no átomo. Eles têm que estar bem organizados, bem distribuídos a partir das suas duas linhas. A isso nós chamamos de distribuição eletrônica ou configuração eletrônica, o tema da nossa aula de hoje para o nono ano do ensino fundamental e primeiro ano do ensino médio. Você que vai prestar um concurso militar, Enem e exame de qualificação da UERJ, não pula esse vídeo, fica por aí. É claro que essa questão de distribuição eletrônica não vai acontecer de maneira isolada, ou seja, eu vou pegar um elemento aqui da tabela periódica e vou pedir para você fazer a distribuição. Muito pelo contrário, a partir da distribuição eletrônica de um dado elemento X, a questão pode te pedir qual o nome desse elemento, aonde ele está localizado aqui na tabela periódica, qual a sua carga do seu íons, se é um ânion, se é um cátion, se ele é um metal, se ele é um ametal, que tipo de ligação ele vai formar com o elemento Y. Então não fique aí, venha aprender química de verdade, sem caô, com o professor Flávio Jones. Então, galera, assim como um time ao qual os jogadores estão bem organizados, bem distribuídos entre as suas linhas. Se eu pego um elemento químico aqui qualquer, um magnésio, os elétrons do magnésio vão estar bem organizados, bem distribuídos nas suas duas linhas. Quais são as linhas, prof? Primeira linha é aquilo que nós vimos nas nossas aulas anteriores, que é as camadas ou níveis de energia. Nós sabemos que nós temos 7 camadas e cada camada tem um número máximo de elétrons. K tem 2 elétrons, L8, M18, N32, O32, P18, Q8. Preciso saber isso, decorar? Ainda não. O que você precisa decorar, tá legal? É que a camada K é representada pelo número 1, quer dizer o quê? O primeiro nível da distribuição. A L, que é a segunda camada, é representada pelo número 2. E assim até chegarmos aqui, que é representado pelo número 7, porque que é a sétima camada. E aí nós temos o quê? O nível 7, ou seja, o sétimo nível da distribuição. E aí, como nós representamos essa distribuição na nossa segunda linha? A nossa segunda linha é os subníveis de energia. Nós temos 4 subníveis. Cada subnível comporta um número máximo de elétrons. Por exemplo, subnível S comporta no máximo 2 elétrons. Então, S2. Ah, prof, eu fiz a distribuição eletrônica, achei S1. Está errado porque é sempre S2? Não, está certo. Lembra que o subnível S comporta no máximo 2. Então você tem S1 e S2. Da mesma maneira, o segundo subnível, que é representado pela letra P, que comporta no máximo 6 elétrons. Tem P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Se na minha distribuição eletrônica deu P4, mas é P6? Não, é P1 até o P6. Tranquilo? Da mesma forma, o terceiro subnível, subnível D, comporta no máximo 10 elétrons. Então, eu posso ter do D1 até o D10. Achei D6? Tá certo. Tá entre, o 6 está entre os 10 elétrons. Comporta no máximo 10 elétrons no nosso subnível D, que é o terceiro subnível. O quarto e último subnível é o subnível F. Comporta no máximo 14 elétrons. Então, feita a distribuição, caiu no subnível F, pode cair do F1 até o F14. Tranquilo, galera? Então, é bastante simples. E aí, por exemplo, eu pego esse 4S2.
Esse 4 ele representa o quê? O número da camada. O número 4 é a camada N. Tem quantos elétrons no máximo ali? 32 elétrons. Terminou com o subnível S. Então, logo após o númerozinho que representa o nível da camada, o número da camada, vem o subnível. Se eu tenho, por exemplo, o 3D6, esse 3 representa o quê? O terceiro nível, também chamado camada ou período da tabela periódica. Esse D é o subnível, tá? E o 6 é o número de elétrons. Como esse 2 aqui também é o número de elétrons. Tranquilo? E aí, como é que nós representamos essa ordem ao qual os elétrons estão distribuídos? Ou seja, você lembra comigo o seguinte, que a camada K, ela está o quê? Mais próxima ao núcleo. Quanto mais afastado, vai o quê? Vai aumentando o nível de camadas. E também vai aumentando o quê? A ordem energética, o nível de energia. Então, quando eu fiz a configuração eletrônica, terminou na camada O, que representa o nosso quinto período ou quinto nível da distribuição, esse elétronzinho da quinta camada ele tem maior energia do que o da segunda camada. Então, essa ordem dos elétrons é uma ordem crescente em nível de energia. E aí, todo o elétronzinho, tá legal? Todo subnível que eu terminar a minha configuração já grava. Sempre será o elétron ou subnível mais energético. Tranquilo? Então, essa distribuição é formada, tá legal? O modelo dela pelo diagrama de Linus-Pauling, que eu vou colocar aí na sua tela. Tá vendo esse diagramazinho aí, galera? O que esse diagrama está representando? Veja, a camada K, ele tem o quê? 2 elétrons. Representa o quê? O primeiro nível. Quando eu tenho 2 elétrons, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 1, que é o nível da primeira camada, que é K. Como só tem 2 elétrons, eu só vou ter um subnível, que é o subnível S2. Já quando eu tenho a segunda camada, eu sei que ele tem 8 elétrons, tá? Terminei a minha distribuição, o que eu vou colocar antes do subnível? O número da camada L, que é o quê? 2. A camada L está e representa o segundo nível, a segunda camada. Então, vou botar o número 2 na frente. Como tem 8 elétrons, eu vou precisar de 2 subníveis. O S, que tem 2 elétrons, mais o segundo subnível, que é o subnível P, com 6 elétrons. 2 mais 6, 8. Na terceira camada, que é a camada M, eu represento o quê? Pelo número 3, terceiro nível, terceiro período. Então, ele tem 18 elétrons. Se tem 18, eu vou precisar o quê? De 3 subníveis. Por quê? 2 mais 6, 8. E aí eu pego os 10 do subnível D, que vai me dar o quê? 18 elétrons. O número de elétrons máximo dessa terceira camada. Então, para cada subnível, eu vou colocar ali, ó, 3S2, porque esse 3, a camada M é a terceira. Então, 3 representa o número da camada, S, o primeiro subnível. Depois eu coloco 3 de novo, coloco mais um subnível, que é o subnível P, 3 de novo, e o terceiro subnível, que é o subnível D. Por que eu preciso disso? Porque nessa terceira camada tem 18 elétrons. E aí, como é que eu faço a contagem dos elétrons? Sempre um númerozinho acima do subnível, tá legal? Na camada N, eu tenho 32 elétrons. E aí, quando eu tenho 32 elétrons, é o número total dos meus subníveis. Ó, 2
do subnível S, 6 do subnível P, mais 10 do D, já me dá 18. Vou precisar o quê? Do outro subnível, que é o subnível F, que tem 14 elétrons. 18 mais 14, 32. Tanto na quarta quanto na quinta camada, eu tenho 32 elétrons. Então, eu vou precisar dos 4 subníveis, mas se eu estou ali com a minha distribuição na quarta camada, eu vou botar 4s2, 4p6, 4d10 e 4f14. Na sexta camada, que é a camada P, tem 18 elétrons. Vai ser representado o quê? Pelo número 6. Sexto nível, sexto período, sexta camada. Como são 18, eu preciso o quê? De 3 subníveis. Aí eu coloco subnível S, subnível P e o D, e o número da camada, que é o número 6, na frente de cada subnível. E que tem 8 elétrons. Como só tem 8 elétrons, eu só preciso que de 2 subníveis, S2 e o P6. Mas que está o quê? Na sétima camada. Então, eu tenho que colocar 7S2, 7P6. E aí, como é que eu represento isso? Está vendo as setas? Então, eu vou representar. Se eu tenho um elemento, um S2, começa com S2. Vou para a segunda linha, 2S2. Na terceira linha, eu vou lá no alto, 2P6, 3S2. Aí, vou para a quarta linha, 3P6, 4S2. Tá? Quando eu comecei a estudar, eu tinha que... As provas não davam isso. Eu tinha que decorar e fazer isso aqui antes de fazer as provas. Mas o prof já deixou aqui para você, tá legal? A ordem correta disso tudo, tá legal? E aí vamos exercitar agora alguns exemplos, tá? Vou apagar aqui, ó. Olha bem, o meu primeiro exemplo é o do oxigênio, que tem 8 prótons. Lembrando que, prova, mas não é elétrons que o senhor falou que vai estar distribuído organizado. Mas lembra que na tabela periódica eu tenho o átomo no estado fundamental, chamado átomo neutro, em que eu tenho as cargas elétricas equilibradas. Se eu tenho 8 prótons, eu tenho o mesmo número de elétrons, que é 8, tranquilo? Mas a minha distribuição eletrônica é elétrons. Fica mais fácil para você compreender quando nós fizermos a distribuição de íons. Vem comigo. Eu tenho 8. Tá? Então, eu tenho que fazer o quê? A distribuição para 8. Primeiro é 1s2. Coloquei esse 2, 2 elétrons. Segundo vem 2s2. 2s2. 2 mais 2, 4 elétrons. Depois 2p6. Veja que aqui eu coloquei o quê? A distribuição eletrônica, com os níveis e os subníveis. Não coloquei o quê? Que P vale 6, que D vale 10. Isso você tem que saber. Em algumas tabelas periódicas já vem o quê? Essa ordenzinha aqui. Eu também utilizo muito, a UERJ tem, concursos militares também tem. Só não vai te facilitar o quê? O número de elétrons por subníveis, tá bom? Isso você tem que guardar no coração. Logo depois do 2s2 vem o 2p. O P tem 6 elétrons, tá? E aí, como eu falei, eu vou fazer a contagem dos elétrons, tá legal? Que são 8, tá? Através do quê? Do númerozinho em cima dos subníveis. Aí eu pego 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Pô, mas aqui é 8, tá? 10 não é o oxigênio. O 10 representa o neônio. Lembra que a identidade, a diferença de um elemento químico para outro é o número de prótons? Tá? Qual é a diferença, por exemplo, do sódio para o magnésio? O sódio tem 11 prótons, o magnésio tem 12 prótons. Essa é a diferença. Cada um tem o quê? Uma identidade. E essa identidade é o número de prótons. Então, o que eu tenho que fazer? Lembra que o P ele vai de 1 a 6. Então, eu posso ter um númerozinho quê? Entre 1 e 6. Quanto é que eu preciso? Eu tenho 4. Quanto eu preciso para 8? Mais 4. Por isso que eu coloco o quê? 2P4. Essa é a minha distribuição do oxigênio.
Vamos aqui para o sódio 11. Tenho aqui o sódio. Eu tenho primeiro um S, 2, depois vem 2S, o S tem 2 elétrons, depois o 2P, o P tem 6 elétrons, depois o 3S, que tem 2 elétrons. Vamos contar o número de elétrons? 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. Mais 2, 12. Mas o sódio tem o quê? 11. Então, aqui eu tenho 10. Para 11 falta o quê? 1. Então, o S, ele comporta 2 elétrons. Pode ter S1 e S2. Então, essa é a minha distribuição eletrônica. Galera, tá vendo aqui o 2P4? Aqui o 3S1 e esse 2P4? O 3S1 e o 2P4 terminaram a minha distribuição eletrônica. Quem termina a minha distribuição eletrônica é chamado o quê? O mais energético. Tá? E aqui eu posso ter o elétron ou o subnível. A mesma coisa que o S1. Pode ser o subnível mais energético ou o elétron mais energético, tá? E aí outras perguntas para você do nono ano é quantas camadas eu tenho aqui, ó? Eu sei que cada númerozinho representa uma camada. Esse número 1 representa o quê? A camada K. Então, K tem o quê? 2 elétrons. Esse número 2, veja, eu tenho 2 aqui. Esse 2 representa o quê? A segunda camada, que é L. L tem 8 elétrons, mas eu tenho nesses 8 elétrons 2 subníveis. S com 2 elétrons, P com 6. A minha última camada, que é o meu maior número, é a terceira, que é M. E aí eu tenho quantos elétrons aqui? 1 elétron. Esse 3, quando eu tenho o maior número, é a última camada. Essa última camada é chamada de camada de valência. O que é isso? Essa camada de valência? É a última camada, aquela camada mais afastada do núcleo do átomo, a camada ao qual eu tenho o meu elétron mais energético. Claro que tem as suas exceções, mas é a última camada, a camada de maior energia, sempre é representada pelo maior número. Tranquilo? E aí nós vamos dar alguns exemplozinhos aqui no nosso slide. Por exemplo, eu tenho o cloro. Então, eu seguindo aqui, ó, eu tenho cloro com número atômico 17. Então, se ele é um átomo no estado fundamental, tem 17 prótons, que é a sua identidade, mas ele tem o mesmo número de cargas negativas, que é os elétrons. Esses elétrons é que vão ser distribuídos na eletrosfera, nas 7 camadas e 4 subníveis de energia. Então começa com um S2. Logo depois eu vim para a segunda linha, 2S2. Aí eu vou para a terceira linha lá em cima, 2P6, desço 3S2. Está vendo aqui? Ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Aí eu vou contar. Até aqui eu tenho 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Veja que na terceira linha termina com ele. Vou para a quarta linha. Quem é o primeiro? 3P6. Só que quando eu faço a contagem do 3P6, 12 mais 6, 18. O cloro só tem 17. Então eu retiro 1. Em vez de ser 3P6, fica 3P5. Tranquilo? E aí
quantos elétrons eu tenho na minha camada de valência? Você pode ver o quê? Que eu tenho 3 camadas. Camada K, com 2 elétrons. Camada L, que é a segunda camada, eu tenho... Está vendo esse número 2? Significa o segundo nível, a segunda camada. Quantos elétrons eu tenho? 2 elétrons no subnível S, 6 elétrons no subnível P. 2 mais 6, 8. Já a minha camada de valência é o meu maior número, a minha camada mais afastada, que é a terceira camada. Quantos elétrons eu tenho nessa terceira camada? 2 do subnível S, mais 5 do subnível P. 2 mais 5, 7 elétrons. E qual é o meu elétron mais energético? É aquele que termina a minha distribuição, que é o 3p5. Então, sempre o que termina a minha distribuição é o elétron mais energético, mas nem sempre vai ser o elétron da camada de valência. Um exemplo clássico aqui, que cai sempre nas provas, é esse aqui, galera. Tá? Eu tenho o ferro. Ele tem um número atômico 26. E aí, vamos fazer essa distribuição do ferro, seguindo aqui o meu diagrama de Pauli, já todo em ordem crescente de energia. Depois 2p, o P tem no máximo 6 elétrons. Depois o 3s, que tem 2 elétrons. Depois do 3s, o 3p, que tem 6 elétrons. Depois o 4s, que tem 2 elétrons. Depois o 3d, tá? Que tem 10 elétrons. Mas, professor, não tinha que vir o 3d10 na frente do 4s2? Calma aí, tá legal? Essa é uma questão, tá, que envolve cálculos avançados. E nos cálculos avançados de nível superior, o 4s2 tem menor energia do que o 3d10. Tranquilo? O que você tem que saber agora é que o 4s2, como ele tem menor energia, ele vem antes do quê? Do 3d10. Vamos contar. 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Mais 2, 12. Mais 6, 18. Mais 2, 20. Mais 10, 30. Mas o ferro só tem 26. Então, quando eu tenho que tirar aqui, ó, tenho 30. Para 26, eu tiro 4. 10 menos 6. 10 menos 4, 6. Tá legal? E agora vamos lá. Na primeira camada, que é a K, eu tenho 2 elétrons. Na segunda camada, que é a L, eu tenho 8. 2 mais 6, 8. Já na terceira camada, eu tenho 3s2, 3p6 e o 3d6. Então, 2 mais 6, 8, mais 6, 14. Então, a camada M, eu tenho o quê? 14 elétrons. Tá? Agora a pergunta. Quantos elétrons tem na minha camada de valência? Veja que essa daqui é a minha camada N, que tem 2 elétrons. Qual é o maior número entre 1, 2, 3 e 4? É o 4. Então, esse daqui, tá? Esse 4s2 é a minha camada de valência. Tá? E quantos elétrons eu tenho? Tenho 2 elétrons. Mas veja que, apesar dele ser da minha última camada, ele está na frente do 3d6 porque ele tem uma menor energia na ordem crescente de energia de cálculos feitos por Linus Pauling. Então, esse 3d6 ao qual termina a minha distribuição, esse sim é o mais energético. Tá?
Então, aqui eu tenho o quê? Maior energia. Sempre o que termina é aquele que é o meu elétron ou subnível mais energético. Mas nem sempre é o que representa a minha camada de valência. Tranquilo? Então, no elemento ferro, tá? Tirou o print, bora para outra coisinha agora, que é a nossa distribuição eletrônica através dos íons. Veja bem, vamos dizer que eu tenha o meu sódio, ao qual nós fizemos já a distribuição. Ele tem 11, mas ele tem uma carga de mais um cátion mais um. E você aprendeu que quando eu tenho um cátion, um íon positivo, esse mais um representa o quê? Que eu tenha um próton a mais do que o número de elétrons. O número de prótons é 11. Se eu tenho um elétron a menos, qual é o meu número de elétrons? 10. Ou seja, ele indica que perdeu um elétron. Então, eu tenho que fazer a distribuição eletrônica o quê? Para 10 elétrons. Então, eu tenho 1 S2, 2 S2, 2 P6. Porque o próximo que seria, ele teria o quê? O 3S1. Mas no momento em que ele se transforma num cátion, ele perde o quê? Esse elétron. Quando ele perde esse elétron, ele perde a terceira camada. Então, todo cátion você vai o quê? Diminuir pela carga do cátion. Por exemplo, eu tenho 11 prótons. Menos 1 vai ficar o quê? 10 elétrons. Vamos pegar aqui o magnésio. O magnésio tem 12. Ele tem um cátion bivalente, tá? Então vamos fazer para 12. 1s2, depois 2s2, depois 2p6 e depois 3s2. Então eu fiz a configuração, tá legal? Se não tivesse essa carga, tá? Agora, quando eu faço o cátion bivalente, isso quer dizer o quê? Que eu tenho 2 prótons a mais do que o número de elétrons. Ou seja, esse mais, esse íon positivo, me diz que o magnésio perdeu 2 elétrons. Então, eu vou calcular 12, que é o número de prótons, menos 2 igual a 10. Então, eu vou fazer a distribuição, a contagem dos elétrons para 10. 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Então, ele perdeu esses 2 elétrons da última camada dele. Então, quando ele perde esses 2 elétrons, não tem mais a terceira camada. Ficou com essa distribuição. E como é que é do ânion? Quando esse átomo ele não perde, ele ganha elétron. Vamos pegar novamente o do oxigênio. O oxigênio ele tem um ânion trivalente. O que é esse menos? Agora ele tem o quê? 2 elétrons a mais em comparação com o número de prótons, que é 8. Então, quando eu não tenho essa carga, eu tenho 8 prótons e 8 elétrons. Quando eu tenho esse menos, que é a carga negativa do elétron, quer dizer que eu tenho 2 unidades de elétrons a mais do que a de prótons, que é 8. Então, o elétron vai ser o número de prótons, que é 8, mais 2. Elétrons é igual a 10. Quando eu faço a distribuição eletrônica de 8, tá? Vamos tirar essa carga aqui de menos 2 que você sabe. Eu faço a de 8, fica assim, ó, 1s2, 2s2, 2p4. Só que aqui, o oxigênio ele forma um ânion bivalente, uma carga o quê? Ganhando mais 2 elétrons. Então, ele vai ganhar mais 2 elétrons. O P, aqui terminou com P4, mas você sabe o quê? Que o P pode comportar no máximo 6 elétrons. Então, de 4 para 6,
falta o quê? 2. Justamente o que o subnível P comporta no máximo de elétrons, que é 6. Então fica o quê? 1s2, 2p6. Qual é a diferença? No cátion, eu vou retirar os elétrons sempre da camada de valência. Já no ânion, eu sempre vou acrescentar o quê? Um elétron mais energético. Agora, um exemplozinho que cai bastante, que é o do ferro. Tá? O ferro, vamos terminar com o ferro 26, carga bivalente. Eu tenho aqui 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Veja que o ferro no estado fundamental ele tem 26 elétrons. Justamente o que eu fiz a configuração aqui. Só que ele perdeu o quê? 2 elétrons. Tá vendo esse cátion trivalente sinal de mais 2? Ou 2 mais? Quer dizer o quê? Que eu tenho 2 cargas positivas a mais em comparação com as cargas negativas. Ou seja, que o número de elétrons foi diminuído em 2. Por isso que eu pego o elétron 26 menos 2, porque perdeu, vai me dar o quê? Total de 24. Então, eu vou fazer a configuração para 24. Até aqui 20, que 6. Perdeu 2, coloca um 4 aqui. Tá certo? Não, tá errado. Eu não tenho que tirar quem vem de trás. Eu tenho que tirar o quê? Quem está por último. Não quem está na minha frente. Então, o que acontece? Vou retirar sempre o quê? Da última camada, da camada de valência. O maior número que representa a camada de valência é o número 4. Esse 4 ele tem quantos elétrons? Tem o subnível S com 2 elétrons. Justamente o quê? Que vai perder. Quando ele perde esses 2 elétrons, ele fica o quê? Com essa distribuição eletrônica aqui. Tá? O outro eu tenho o quê? O ferro trivalente. Aí, novamente, colocando ali o 4s2. Tá? Quando eu não tenho carga, eu faço a configuração o quê? D26, que é a distribuição do ferro. 26 prótons, 26 elétrons. Mas esse 3 positivo quer dizer o quê? Que o ferro perdeu 3 elétrons. Aí eu pego 26 menos 3 é igual a 23. Tá, prof? Eu vou tirar 2 elétrons da última camada, que é a camada de valência. Retirei. Mas está faltando eu retirar um. De onde você vai tirar? Do subnível mais energético, aquele que termina. Já tirei 2 do 4s2 da última camada. Agora eu vou retirar um aqui. Onde, em vez de ser 6, fica 5. Então, a distribuição eletrônica do ferro trivalente fica 3d5. Tranquilo? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você aprendeu, dá aquela moral, aquela força, curtindo o nosso canal Química com Johnny. Se inscreva lá também no TikTok, YouTube e Instagram. Aulas particulares online para todo o Brasil e presencial para o município do Rio de Janeiro. Aqui, o nosso foco é a sua aprendizagem e a sua aprovação em Química. É nóis, tamo junto. Tchau, galera. Tudo de bom para vocês.